Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você já ouviu falar nos loucos anos 20? Quando alguém menciona esse período, geralmente ressalta os homens e mulheres dos Estados Unidos bebendo, fumando, dançando e se divertindo, regados a muito jazz, dinheiro, otimismo e progresso. Como os Estados Unidos chegaram numa época de tamanha bonança? E será que os anos 20 foram tão bons assim? Eu já conto essa história, mas antes vocês já sabem. Já deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora galera, vamos que vamos! O termo loucos anos 20, que é uma tradução do inglês Roaring Twenties, o roaring no sentido de intenso, vibrante, feliz, é um momento muito característico dos Estados Unidos, embora alguns pesquisadores achem muitos ecos dessas transformações culturais, econômicas e sociais também na Europa Ocidental. Dessa forma, é muito interessante entender a participação dos Estados Unidos em toda essa década. Afinal, é um momento de grande consolidação desse país. Pós-Primeira Guerra Mundial, acabada em 1918, os Estados Unidos tiveram a grande vantagem de não terem seu país invadido e, ao mesmo tempo, ser o principal credor dos países europeus que estavam em reconstrução. É nesse contexto que a gente está vendo esses loucos anos 20 serem baseados em uma explosão econômica e colhendo uma grande demanda europeia, que precisava tanto se reconstruir quanto comprar coisas básicas. Afinal de contas, muitas indústrias tinham sido destruídas durante a Primeira Guerra Mundial. Mas além da economia, os Estados Unidos também saem da Primeira Guerra Mundial se consolidando como uma potência global. É o momento que os Estados Unidos abandonam essa política externa que era tradicionalmente isolacionista, apenas fazendo aquele meio de campo no continente americano e um pouquinho na Oceania, e passasse a colocar seus interesses frente ao cenário dos países considerados centrais, como Inglaterra, Alemanha, França. E dessa forma, os Estados Unidos estariam sentados na primeira fileira para fazer, por exemplo, a Liga das Nações, o pai da ONU, justamente uma organização internacional que deveria parar as guerras mundiais e, principalmente, começar uma nova era de entendimento no qual os Estados Unidos teriam participação especial. E todo esse processo comunica muito bem com transformações tecnológicas e sociais que os Estados Unidos estavam passando. É um momento que a eletricidade ganha muito campo, é o momento do rádio, das músicas nos gramafones, é o momento dos aviões, dos automóveis. E nessa mudança toda, nós assistimos também a uma grande urbanização, a construção de cidades mais desenvolvidas e que representavam uma retórica de modernidade. É o momento dos grandes arranha-céus em Chicago ou em Nova York. É o momento dos automóveis correndo grandes avenidas que agora as cidades deveriam ter, além de uma geração de inúmeros outros empregos que eram criados mediante esses processos tecnológicos e também a esse êxodo rural que iria transformando as cidades americanas. Cidades que se tornariam cada vez mais cosmopolitas e inseridas num contexto global de trocas de saberes e conhecimentos. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos vão começar a década de 20 com a maior renda per capita do mundo, assim como o maior PIB do mundo. Tudo isso vai propiciar para a população uma grande mobilidade social, uma grande distribuição de renda por via dos negócios que estavam acontecendo e também um grande acesso a bens de consumo por grande parte da população. O que vai fazer com que muitos americanos começam todo esse processo de consumismo que hoje a gente associa tão bem com os americanos. E todo esse caldeirão que vai se misturando vai constituir muitas mudanças culturais. E acho que o primeiro passo que a gente já consegue citar é o papel da mulher a partir da década de 20. Vamos encontrar mudanças socioculturais interessantíssimas nas mulheres americanas, que por sua vez encontrarão ecos e semelhanças com vários movimentos sociais e mudanças culturais por todo o mundo, como Inglaterra, Alemanha, França, só para citar alguns. Surgem as flappers, traduzidas aqui no Brasil como melindrosas. Um termo que descreve até muito bem essas mudanças culturais, porque quem melindra é quem envergonha, quem se exibe em público e causa vergonha ou pudor alheio. E é justamente o que essas mulheres estão representando, inovando, frente a uma sociedade conservadora e patriarcal.
A gente está falando de mulheres que estão muito mais independentes, autônomas, que estão tirando aqueles vestidos que iam até o chão, aqueles cabelos longos, e eram muito mais independentes com seus vestidos até o joelho, cortes tidos como masculinizados, como o corte Chanel, e tinham totalmente uma liberdade corpórea muito maior. Fora a liberdade social, que bebiam, fumavam, dirigiam, tinham seu próprio dinheiro, eram independentes e não ouviam ordens de homens. E claro, elas enfrentarão muita oposição e resistência por parte da sociedade, que vai colocar elas como prostitutas, vadias, desprovidas de qualquer moral, câncer e degeneração da sociedade americana. Então a gente pode ver que é sempre uma luta muito constante para essas mulheres manterem seus direitos e principalmente o seu estilo de vida. E essas transformações que eu citei também representam mudanças culturais que vão propiciar grandes produções artísticas de várias matizes. Cinema, dança, literatura, música. A gente pode falar do cinema mesmo, uma grande inovação tecnológica criada pelos irmãos Lumière na década de 1890, que conseguiu gigantesca popularidade nos Estados Unidos e que vai propiciar o grande lançamento do comediante Charlie Chaplin. Assim como também teremos a chamada Era de Ouro de Hollywood, começando no cinema mudo, que o Chaplin vai fazer parte, mas também lançando uma gigantesca estrela que era a Greta Garbo. Assim como também teremos uma grande proliferação de comédias como caracterizadas pelo Gordo Magro, que vai dar início também a várias outras manifestações de humor que a gente vai conhecer depois, como os Três Patetas ou Groucho Marx, enfim. Assim como a gente pode ver também uma grande influência da música nesse momento. Gente, a década de 20 é o momento da era do jazz. É o momento que esse gênero musical, surgido lá em Nova Orleans, no sul dos Estados Unidos, vai ganhar grandes metrópoles como Nova York e Chicago, dando proeminência de afro-americanos no espaço público. Algo que era muito impensado, se a gente parar para pensar que a escravidão não tinha acabado nos Estados Unidos há menos de 100 anos. Grandes nomes como Louis Armstrong ou Duke Ellington vão começar na década de 20, assim como várias, centenas de pequenas bandas que vão proliferar esse estilo musical tão característico dessa época. Vamos ter a proliferação, inclusive, de instrumentos, como saxofones, trompetes, baterias, que caracterizavam tanto esse estilo de música vibrante e dançante que era o jazz da década de 20. A música vai puxar a dança, e nisso nós teremos o grande exemplo de Josephine Parker, uma dançarina que vai propagandear o Charleston, um estilo de dança justamente característico dessa época, mas também que tinha toda a sua gama de liberdade por ter movimentos muito exuberantes, muito diferentes. E a gente tem que pensar que essa questão de música e dança vai estar muito mais presente na vida dos americanos e depois também vai se espalhar pelo mundo, justamente porque a gente vai ter a consolidação do rádio e dos gramafones, que vão possibilitar o acesso à música a muita gente que nunca tinha ouvido um piano na vida, por exemplo. E esse cenário de mudanças vai propiciar também essas trocas, como eu disse, entre Estados Unidos e a Europa Ocidental. O Charleston, assim como o jazz, entre outras manifestações, irão ganhar seu espaço na Europa e também os Estados Unidos irão receber muitas dessas influências europeias. E é muito interessante falar dessas trocas, porque no campo da literatura a gente vai ter toda uma inovação dessa caracterizada de geração perdida. Esse pessoal que voltou da Primeira Guerra Mundial ou que cresceu assistindo os horrores dessa guerra vai se ter esse nome justamente por eles serem desiludidos, magoados com o profundo terror da Primeira Guerra. E nisso, a produção literária retrata muito bem essa angústia existencial, esse medo do universo, do mundo, essa mistura entre individualismo tacanho, hedonismo e também todo esse contexto adverso que, por mais que agora esteja com muita bebedeira, com muita riqueza, tem também todo esse fundo de violência, de guerra, de sangue. E isso fica muito claro tanto na produção do F. Scott Fitzgerald, que é o Grande Gatsby, um clássico desse período, assim como nas produções do escritor Ernest Hemingway, dois escritores americanos que irão passar muito tempo de sua vida na Europa, em Paris propriamente dito. E lá conhecerão um monte de outros artistas, escritores, e formarão uma comunidade muito interessante de artistas que vão caracterizar esse momento.
E facilmente, para entender essa explosão artística, um filme altamente recomendado é o Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Um filme, além de ser maravilhoso, tem um retrato histórico muito precioso e uma lição filosófica muito legal no final. Olha o tanto de coisa progressista, otimista, moderna que eu falei para vocês agora. Você que chegou até aqui, com certeza deve pensar que os anos 20 eram maravilhosos, que os Estados Unidos e parte da Europa Ocidental conheceu o apogeu da humanidade. Mas seria mesmo? Vamos começar por algo que eu já falei, a questão das mulheres, por exemplo, que ainda enfrentavam uma sociedade patriarcal fortíssima, tinham muitas dificuldades de ascenderem socialmente, de terem cargos de liderança ou gerência. Se hoje é difícil, imagina 100 anos atrás. Além disso, a gente pode falar, por exemplo, da população afro-americana. Galera, ao mesmo tempo que a gente tinha a propagandeação do jazz, a força dos negros ocupando espaços públicos, a gente vai ter uma espécie de auge do Ku Klux Klan, a KKK, que era justamente um grupo, na verdade ainda é, né, um grupo fortemente racista, de cunho fortemente discriminatório, para não dizer homicida, que naquela época, nos anos 20, tinha 4 milhões de membros. Inclusive, em 1924, os membros da Ku Klux Klan irão fazer uma passeata no qual 40 mil pessoas vão participar em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, justamente para mostrar a sua insatisfação com cada vez mais miscigenação dos Estados Unidos, ocupação de negros de muitas cidades, porque afinal de contas, nisso que eu disse de cidades crescendo, atraíram principalmente populações subalternas do sul dos Estados Unidos, como os próprios negros, e num começo também muito paulatino, latinos. Então a gente pode ver que o racismo estava em muita força naquele momento. Mas ao mesmo tempo a gente ainda vai ter uma grande desigualdade social nos Estados Unidos, principalmente nas cidades. As pessoas que vão chegando para morar nesses novos centros urbanos vão enfrentar muita periferia, subúrbios, muita falta de emprego, mesmo nesse cenário de apogeu econômico, que na época que acontecer a crise de 29 vai mostrar de fato como é que estava a situação dessa camada da população, que vai enfrentar a pobreza de um jeito inacreditável e naquele momento, principalmente, vai atingir principalmente afro-americanos. Então a gente pode ver que essas situações não são tão universais, benéficas para todos, embora seja um momento considerado de grande crescimento econômico mesmo. Fora que a gente tem que pensar que era um momento de grande festança, mas em 1920 estava promulgada a emenda número 18, que instaurava a lei seca nos Estados Unidos. Como é que tinha tanta bebedeira, tanta festança, se cerveja, uísque, licores, vinho estavam proibidos? Esse é o ponto. A gente vai assistir na década de 20 um grande crescimento dos grupos organizados, criminosos mesmo, que vão depois dar linha ao Al Capone, entre outros vários gangsters que ficaram muito famosos em Nova York, em Chicago, justamente porque você ainda tinha esse consumo de álcool, mas ele estava na mão agora de traficantes. Então, a lei seca nos Estados Unidos é muito curiosa, que ela coincide esse período de grande boom econômico, dessa questão das festanças, das mudanças culturais, dos bares, das festas, mas ainda tinha uma lei de temperança promulgada muitas vezes, ou melhor, pela pressão principal, dos grupos pró-temperança, e muitas vezes formados por mulheres. Sim, eram mulheres que lutavam politicamente e que tinham esse lado conservador, o que é muito curioso também. Então a gente pode ver que vai ter um grande crescimento do crime organizado, que por sua vez vai ter uma grande força política, vai dominar delegacias nas ruas de Nova York, ou de Chicago, ou de outros centros urbanos. Então a gente pode ver que tem alguns tons de cinza nessa história de festança. E acaba que é isso, galera. A gente pode falar dessas questões de crescimento, de mudanças socioculturais num sentido benéfico, assim como a gente também pode ver muitos tons de cinza ou questões negativas que ainda existem na década de 20. No fim das contas, a história não é obedecer uma lei universal de progresso eterno, e se pessoas não estão indo de acordo com esse progresso, a gente expulsa elas da sociedade ou condena. Mas sim entender que são vários processos e transformações que conduzem a história, para frente, para trás, para um lado, para o outro, rodando. E justamente essa é a graça. E pra gente, galera, eu vejo vocês na segunda-feira. Até lá!